Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais essa semana que o Senhor bondosamente, graciosamente, soberanamente também, por que não dizer, concedeu a cada um de nós. É muito bom poder revê-los, bom saber que o pastor Rodrigo está melhor, que a Vanessa está melhor, bom poder rever os demais irmãos, e é bom estarmos aqui nesta manhã, particularmente numa manhã de ceia, para podermos meditar na palavra de Deus, para termos comunhão uns com os outros e, sobretudo, para termos comunhão também com o nosso Deus, o mais importante de tudo. Antes de nós entrarmos no texto bíblico em si, na meditação que nós preparamos para compartilhar com os irmãos, nós temos alguns queridos irmãos que nos visitam e nós gostaríamos de mencioná-los aqui. Nós temos a querida família ali ao fundo, os irmãos Agnaldo, é isso, a Joyce e o Joshua. São muito bem-vindos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e sintam-se sempre à vontade para voltarem tantas outras vezes quantas desejarem. Estamos também aqui com o nosso querido irmão Paulo, amigo aqui conhecido do Elton, que já esteve aqui conosco outras vezes e também é uma alegria poder revê-lo, viu, Paulo? E as portas daqui, da casa do nosso Deus, estão sempre abertas, volte sempre também que desejar. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los para, por favor, abrirem as suas Bíblias no texto de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 6 e nos versículos de número 9 a 13. É uma passagem muitíssimo conhecida da Bíblia, que trata da chamada oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto importantíssimo das Escrituras e vamos pedir ao Senhor também para que nos agracie, possibilitando-nos nesta manhã que tenhamos uma compreensão, um entendimento desse texto e também para que consigamos, com o auxílio da graça divina, colocar em prática os ensinamentos, as lições que aprenderemos nesta manhã. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Queremos agradecê-lo por essa oportunidade abençoada e única que o Senhor nos concede, para que estejamos na sua casa agora de manhã, neste culto de ceia, meditando numa porção importante, específica das Escrituras, que envolve a oração do Pai Nosso. Te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo que se encontram aqui nesta manhã, pela vida de todos aqueles que posteriormente assistirão a este vídeo, que o Senhor abençoe a todos, suas vidas, suas famílias, seus ministérios, os seus sonhos, os seus projetos, e que o Senhor se manifeste em nossas vidas e através delas. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos todos os assuntos, todas as lições, todos os ensinamentos presentes nesse texto, sobre a oração do Pai Nosso, e que sejamos edificados, a nossa fé seja edificada, o nosso conhecimento seja aprimorado, e que possamos, a partir desta mensagem, do conhecimento, ou conhecimentos adquiridos nela, possamos glorificá-lo, exaltá-lo e servi-lo da melhor maneira possível. Por favor, Senhor, fique conosco, e mais uma vez, fale ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, é o que nós te pedimos, já agradecidos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, por favor, podem se assentarem.
Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã sobre aquela que é conhecida como a oração mais famosa, mais importante de toda a Bíblia. A Bíblia nos apresenta, desde o Antigo até o Novo Testamento, uma série de orações feitas ali por profetas, feitas por patriarcas, feitas por Davi, feitas por salmistas, feitas por apóstolos, mas a mais importante delas para nós cristãos é, sem nenhum desprezo, evidentemente, às demais, a mais importante é a oração do Pai Nosso, feita pelo próprio Senhor Jesus. E essa oração, meus irmãos, ela encontra-se tanto em Mateus, no texto que lemos, de Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, como também encontra-se ali em Lucas, no capítulo 11, versículos 1 a 4. Mas, na nossa meditação desta manhã, nós vamos nos basear, sobretudo, na oração do Pai Nosso, encontrada aqui no Evangelho de Mateus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta, de forma muito bem estruturada, 7 petições. As primeiras 3 petições, elas possuem um caráter vertical, digamos, porque elas se relacionam com Deus. Essas primeiras 3 petições encontram-se nos versículos 9 e 10, e são as seguintes: santificado seja o teu nome, a primeira; segundo, venha o teu reino; e a terceira, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já as outras 4 petições, elas possuem um caráter que poderíamos denominar de horizontal, porque essas petições, elas se relacionam com as necessidades humanas, com as nossas necessidades terrenas. E essas 4 últimas petições se encontram nos versículos 11, 12 e 13, e são as seguintes: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é a primeira; segundo, perdoa-nos as nossas dívidas; a terceira, não nos deixes cair em tentação; e a quarta, mas livra-nos do mal. Percebam, meus irmãos, que a oração do Pai Nosso, ela prioriza o nome, o reino e a vontade de Deus, antes de todas as necessidades terrenas do homem ou dos seres humanos. E esta ordem aqui que nós encontramos na oração do Pai Nosso, nos ensina que Deus e as coisas de Deus devem ter prioridade, devem ter precedência, devem ter preeminência sobre os homens e as coisas dos homens. Em outras palavras, eu aprendo com a oração do Pai Nosso que Deus deve vir sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Bem, mas o que nós podemos efetivamente aprender sobre Deus nessa importante oração do Pai Nosso, é exatamente isso que nós vamos buscar, vamos tentar descobrir a partir de agora, dentro do tema que nós nos propusemos a trazer nesta manhã, que é o que aprendemos sobre Deus na oração do Pai Nosso. Esse é o tema da nossa reflexão na manhã de hoje. O que aprendemos sobre Deus na oração do Pai Nosso. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, é a seguinte: a oração do Pai Nosso, obviamente, de forma muito clara, de forma muito evidente, de forma muito cristalina, em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é Pai. Deus é Pai. Mateus, no capítulo 6, e versículo 9, parte A, diz: Pai nosso que estás nos céus. É interessante observarmos que a Bíblia, ela emprega o termo Pai com pelo menos 10 significados distintos. Pelo menos 10 significados distintos a Bíblia usa para se referir ao termo Pai. Significados distintos, variados sobre o sentido do termo Pai. A Bíblia usa, por exemplo, o vocábulo Pai para se referir, primeiro, ao pai de alguém no sentido biológico imediato. Segundo, a um ancestral próximo ou remoto de alguém, um parente, vamos assim dizer. Terceiro, ao fundador de uma tribo ou nação. Quarto, ao iniciador de alguma profissão ou arte. Quinto, ao iniciador de uma fé ou ao principal exemplo da fé, como é o caso
por exemplo, de Abraão, que é considerado o pai da fé nas Escrituras, não é isso? Sexto, há um criador, pai no sentido de alguém que cria. Sétimo, há um benfeitor. Oitavo, há um Messias, a Jesus como aquele que, por exemplo, é o pai da eternidade. Nono, há algum grande mestre ou líder espiritual. E por fim, em décimo e último lugar, o termo pai também é usado como uma referência a um primeiro-ministro ou conselheiro. Então, esses 10 sentidos são dados nas Escrituras, dentre outros possíveis, ao termo pai, ok? Mas quando a Bíblia emprega o termo pai a Deus, ela o faz, obviamente, em termos metafóricos, em termos analógicos, em termos de figura de linguagem. No Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus é chamado de pai, ele é entendido como pai no sentido de ser o originador, a fonte, a origem de alguma coisa. E com esse sentido, portanto, Deus é pai, por exemplo, primeiro, é porque ele criou todas as coisas, os céus e a terra, o universo. Segundo, porque ele criou Israel, o povo da aliança. Terceiro, porque ele criou o rei davídico. E quarto, porque o Messias procederá também dele, procederá ou procede do pai. Já no Novo Testamento, meus irmãos, Deus é entendido como pai, especialmente no sentido soteriológico e redentivo, isto é, no sentido voltado para a salvação. Nesse contexto e nesse quesito, os indivíduos se tornam filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, recebendo assim o espírito de adoção, pelo qual eles podem chamar a Deus de pai, conforme nós lemos ali no contexto neotestamentário. E ao que tudo indica, tudo aquilo que indica nesse texto, tudo parece apontar para o fato de que na oração do Pai Nosso, o termo pai, ele possui este sentido soteriológico e redentivo, uma vez que quando nós lemos o texto paralelo a esse de Mateus 6, que é Lucas no capítulo 11, versículos 1 a 4, Jesus ensinou esta oração particularmente aos seus discípulos e não às pessoas em geral. Se os irmãos lerem o texto paralelo de Lucas 11, versículos 1 a 4, vocês verão que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe pedem: mestre, nos ensine a orar. Então não é uma oração que Jesus ensina a todas as pessoas, a toda a humanidade, mas aos discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que amam a Deus, aqueles que buscam se submeter a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, como esta aparece ali nas Escrituras. Portanto, o termo pai, ele aponta para Deus como alguém que possui autoridade, como alguém que é superior, como alguém que é acessível aos seus filhos e também como alguém que tem afeto e amor por eles. Jesus chama a Deus de pai, justamente porque essas qualidades, essas características, esses traços, esses elementos, eles são visíveis, eles são compreendidos, eles são observados, podem ser observados na pessoa do Pai. E aqui cabe-nos uma pequena, mas importante, breve, mas importante observação. Há muitas pessoas que, assim como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, só se relacionam com Deus como se ele fosse Senhor, mas que se esquecem de se relacionar com Ele, vendo-o também como o seu Pai celestial. É verdade que Deus é Senhor, mas igualmente, meus irmãos, é verdade que Ele é Pai, e como tal, Ele, Deus, Ele quer ter uma relação de proximidade e de amor com os seus filhos. Por isso, em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é Pai, e que Deus nos dê graça para aprendermos a nos relacionar a Ele como nosso Pai celestial, gracioso, glorioso, amoroso, justo também, é claro, mas que quer ter um verdadeiro e profundo relacionamento com seus filhos e filhas por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Uma segunda lição, depois dessa que nós aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, é que a oração do Pai Nosso, além de nos ensinar, como vimos, que Deus é Pai, a oração do Pai Nosso também nos ensina que Deus é santo. O texto de Mateus 6, no versículo 9, parte B, ele diz: santificado seja o teu nome.
Aqui o verbo santificar, o grego hagiazo, ele transmite o sentido de tratar como santo, reverenciar, honrar, no presente caso. E quando nós dizemos, meus irmãos, que Deus é santo, nós estamos afirmando não apenas que Deus é separado do pecado, da fragilidade e da condição humana, mas também estamos dizendo que Deus é separado da sua criação e que, portanto, como Criador e originador de todas as coisas, Ele é totalmente independente de quaisquer conexões que poderiam limitá-lo. Em outras palavras, Ele, Deus, Ele é transcendente e autossuficiente. Ele não depende de nós para absolutamente nada. Ele é transcendente, Ele está além de toda a ordem criada, de todas as coisas feitas por Ele, e, portanto, neste sentido também, Ele é santo. Mas, o que mais precisamente falando, Jesus diz que deve ser santificado nesse texto. E a resposta é o teu nome, ou seja, o nome de Deus. E o que Jesus quer dizer ou quis dizer com o nome de Deus? No pensamento semítico antigo, diferentemente daquilo que acontece no nosso contexto ocidental, quando nós olhamos para o nosso contexto ocidental, o nome não era apenas um título, um rótulo dado a uma pessoa ou a uma coisa a fim de diferenciá-la ou distingui-la de outra. Em vez disso, o nome ele era entendido como uma forma de expressar a própria natureza daquela pessoa ou coisa. Desse modo, o nome de Deus é uma referência ao próprio Deus, tal como Ele se nos auto-revelou em sua palavra com todos os seus atributos. Então, aquilo que Deus é, um Deus amoroso, justo, santo, poderoso, clemente, misericordioso, compassivo, gracioso, salvador, redentor, todas as coisas que a Bíblia diz sobre Deus, diz respeito à sua natureza, e portanto estão ali implícitas, podemos deduzir, quanto ao seu nome, ou no seu nome. Sendo assim, meus irmãos, pedir para que o nome de Deus seja santificado, significa reconhecer que o próprio Deus está acima e além de toda a sua criação, e que como seus discípulos, nós devemos honrá-lo, devemos reverenciá-lo, devemos servi-lo como alguém que transcende, Deus como alguém que transcende a todas as coisas criadas, está além de todas elas. Percebam, portanto, que a expressão santificado seja o teu nome, ela não abre nenhum espaço, não dá nenhuma margem para o panteísmo, que é uma crença pagã que, por exemplo, diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Todas as coisas são Deus e Deus é todas as coisas. Então, o panteísmo, ele defende que Deus e o mundo são a mesma coisa. Sendo assim, o céu é Deus, a terra é Deus, o universo é Deus, a floresta é Deus, a fauna é Deus, a flora é Deus, as pessoas são Deus, este templo é Deus, os objetos são Deus, a cadeira é Deus, as montanhas são Deus, os rios, os mares, todas as coisas são confundidas com Deus. Enfim, Deus é tudo e tudo é Deus. Mas, meus irmãos, esse pensamento pagão, e obviamente por isso antibíblico, ele afirma interessantemente e de forma distorcida que não há nenhuma distinção entre o Criador, Deus, e as suas criaturas. Porém, a Bíblia, justamente na contramão do panteísmo, afirma que Deus é santo. Não apenas no sentido de que Ele não possui pecado e de que é um ser perfeito, mas também no sentido de que Ele está acima e além de toda a sua criação, de todas as coisas criadas. Deus, ele não se mistura com a sua criação, mas está infinitamente além dela, apesar de agir nela e através dela. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo, no capítulo 6 e versículo 16, nesse texto, Paulo nos dá uma descrição muito importante desta santidade, desta transcendência, desta separabilidade, vamos dizer, de Deus. Vejam o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,16. Ele diz que Deus, ele descreve Deus como aquele que ele tem, só ele só,
apenas Ele, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu ou pode ver. Deus está além da sua criação, Ele é superior à sua criação, Ele é distinto da sua criação, Ele não depende da sua criação, Ele é Senhor sobre a sua criação, Ele é também o sustentador da sua criação. E por isso, que o nome dEle seja santificado. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é santo, Ele é absolutamente santo. Mas eu também aprendo em terceiro lugar, que a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é Rei. Em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é Rei. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte A diz: venha o teu reino. Em Mateus, meus irmãos, as expressões reino de Deus, reino dos céus, ou simplesmente reino, referindo-se a Deus, é claro, elas dizem respeito ao governo, ao domínio e à soberania divina. Não há um só elemento da criação que não esteja sob o domínio de Deus. Deus exerce o seu reinado sobre todo o universo, sobre os bilhões de galáxias existentes. Aliás, os estudiosos, os cientistas dizem que existem quintilhões, um número infinitamente ainda maior, sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre os anjos, sobre os demônios, sobre os povos, sobre os seres humanos, sobre os animais, sobre os céus, sobre a terra, sobre a menor partícula que foi criada. Enfim, Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas criadas por Ele mesmo, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, se as coisas são mesmo assim, se Deus Ele reina sobre todas as coisas, e nós cremos nisso porque a Bíblia assim nos diz, a Bíblia assim nos informa, a Bíblia assim nos declara, então, por que Jesus orienta os seus discípulos para que peçam a Deus, venha o teu reino? Eu entendo que Jesus ensina isso porque, embora Deus já reine sobre todas as coisas, em um sentido extensivo, contudo, nem todos os seres humanos, por exemplo, reconhecem, admitem e se submetem conscientemente a esse domínio de Deus, a esta soberania divina, a esse domínio do nosso Deus. Nem todas as pessoas, meus irmãos, creem e vivem como súditos desse reino. Então, na oração do Pai Nosso, os discípulos de Jesus são ensinados a pedirem ao Pai Celestial que mais pessoas se tornem servas de Deus e assim passam a ser súditas conscientes do seu reino e engrossem as fileiras daqueles que servem a Deus e são discípulos da pessoa bendita, gloriosa, redentora de Jesus Cristo de Nazaré. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é Rei. Ele reina sobre todas as coisas. E nós devemos almejar que o seu reino seja disseminado, seja divulgado, esteja presente em todas as áreas, camadas, setores e facetas da sociedade humana e, por que não dizer, de todo o universo. Isso irá nos conduzir a uma quarta lição sobre a oração do Pai Nosso. Eu aprendo também, com base nesse texto de Mateus 6, 9 a 13, que a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus possui vontade. Como um ser pessoal que é, obviamente Ele é inteligente, Ele é sábio, e Ele, como uma das características de alguém que possui pessoalidade, a própria palavra alguém presume pessoalidade, Deus tem vontade, Ele possui vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10, parte B, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Alguns teólogos, meus irmãos, dizem que Deus possui duas vontades: a vontade secreta e a chamada vontade revelada. A vontade secreta, ou vontade de decreto, ou vontade de beneplácito, ela seria a vontade eficaz e inescrutável, a vontade insondável de Deus, enquanto que a vontade revelada, ou a vontade de preceito, ou vontade de sinal, como outros teólogos medievais chamam, seria
a vontade moral de Deus, que as suas criaturas devem cumprir e que é expressa, é revelada nas Escrituras, na palavra de Deus. Bem, eu particularmente não me oponho a esse tipo de classificação, desde que, vejam bem, desde que, cabe aqui uma importante nota de rodapé, desde que esses tipos de vontades, secreta e revelada em Deus, não signifique que Deus tenha vontades contrárias ou contraditórias. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque existem alguns teólogos que dizem que Deus, em sua vontade revelada, Ele proibiu que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, mas que em sua vontade secreta, Deus desejou ativamente e ordenou que o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, alguns desses mesmos teólogos, não é isso? Eles dizem que Deus, em sua vontade revelada, Ele quer que preguemos o Evangelho a toda a criatura, mas que em sua vontade secreta, esse mesmo Deus decidiu não dar graça necessária e nem o dom da perseverança na fé a toda a criatura, predestinando, portanto, incondicionalmente, alguns para o céu e outros para o inferno. Ora, a doutrina da eleição incondicional, que diz que Deus elegeu incondicionalmente alguns para a salvação e que ao mesmo tempo ignorou os demais, destinando-os ao inferno, ela exige necessariamente que Deus tenha vontades contrárias ou contraditórias, visto que de um lado Deus ordena que preguemos o Evangelho a toda criatura, e ao mesmo tempo, do outro lado, Ele sonega a graça suficiente e necessária para o arrependimento e para a fé. Logo, esses tipos de vontades contraditórias ou contrárias em Deus, meus irmãos, não possuem apoio, obviamente, escriturístico, e por isso devem ser rejeitados por nós esses tipos de vontades, quando apontam para essa característica contraditória no ser de Deus, na pessoa bendita, santa, justa, amorosa de Deus. Bem, mas o que é, afinal de contas, a vontade de Deus? Falamos bastante sobre a vontade de Deus, sobre como alguns teólogos pensam sobre ela, mas o que é essa vontade de Deus? A vontade de Deus, meus irmãos, nós poderíamos defini-la de forma muito simples, muito básica, como a intenção de Deus para com a sua criação em geral e para com os seres humanos em particular. Jesus ensina aos seus discípulos, Ele os ensina a pedirem a Deus que essa vontade divina, que já é obedecida no céu pelos santos anjos, por exemplo, também seja obedecida na terra. E isto acontecerá à medida em que os homens, pela graça de Deus, se arrependerem dos seus pecados, crerem em Cristo como seu Senhor e Salvador e começarem a viver uma vida condizente com a vontade de Deus revelada na sua palavra, revelada nas Escrituras Sagradas. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus possui vontade e nós devemos orar ao Pai para que a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus revelada, ela seja conhecida pelos homens e também seja obedecida por eles. Sabemos nas Escrituras que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o que Deus nos orienta por meio, por exemplo, desse texto bíblico, é que nós nos submetamos a essa vontade, que nós a conheçamos e que nós busquemos obedecer a essa vontade de Deus para nós. Por mais que a vontade divina muitas vezes contraria a nossa vontade humana, por mais que ela seja absurda a partir de uma perspectiva humana, porque Deus é santo, porque os seus caminhos são perfeitos, são plenos, são isentos de quaisquer erros, nós devemos, portanto, nos submeter à sua soberana, graciosa e maravilhosa vontade, a vontade do Pai Celestial. Isso é muito importante. Especialmente em épocas como a nossa em que nós vivemos, onde as pessoas são ensinadas pela mídia, pelas redes sociais, pela televisão, pelas amizades, a cada vez mais fazerem valer a sua vontade, a afirmarem a sua vontade. Eu não aprendo isso nas Escrituras.
Eu não aprendo que a minha vontade deve se sobrepor à vontade de Deus. Eu aprendo o inverso, que a vontade de Deus deve ser obedecida por mim e que eu devo, portanto, me submeter a ela. É a vontade de Deus que deve ter primazia, preeminência sobre a minha vontade humana. Porque a minha vontade, ela é imperfeita, ela é mesquinha, ela é individualista, mas a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável, é santa, e nós devemos, portanto, nos orienta Jesus, pedirmos ao Pai que a sua vontade seja feita na terra, como já está sendo feita, por exemplo, pelos santos anjos no céu. Isso irá nos encaminhar, meus irmãos, para uma quinta lição que aprendemos nesse texto sobre a vontade de Deus, que nós mencionamos, a vontade de Deus expressa na oração do Pai Nosso para os seus discípulos. Eu aprendo, em quinto lugar, que a oração do Pai Nosso também nos ensina que Deus é provedor. Deus é provedor. Mateus capítulo 6 e versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa frase, meus irmãos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nos ensina pelo menos 5 importantíssimas lições. Pelo menos 5 importantes lições. Primeira, essa frase nos ensina que é legítimo pedirmos a Deus tudo aquilo que for necessário para a manutenção da nossa existência terrena. É legítimo pedir que Deus abençoe o seu casamento, que Ele abra portas de emprego, que Ele abençoe o seu salário, que Ele abençoe a sua família, que Ele o abençoe nos seus estudos, naquelas coisas necessárias que o ajude a ter forças para trabalhar e para conquistar o pão diário, pagar as suas contas. Esse tipo de pedido é legítimo. Segundo, essa frase também nos ensina que nós somos totalmente dependentes de Deus quanto à provisão de todas as nossas necessidades. Jesus ensina os discípulos a pedirem ao Pai que lhes dê aquilo que eles precisam. Isso aponta para a nossa total, absoluta e completa dependência de Deus. Nós dependemos de Deus, somos totalmente dependentes dEle. E esse é um dos ensinamentos que aprendemos a partir dessa expressão. Em terceiro lugar, essa expressão nos ensina que Deus é o nosso provedor. Se somos dependentes dEle, logo, tudo aquilo de que necessitamos só pode vir das suas bondosas, gloriosas, maravilhosas e graciosas mãos. Em quarto lugar, essa frase também nos ensina que devemos ter humildade para admitirmos que somos dependentes da provisão divina. Essa expressão, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ela significa, poxa, eu devo admitir que eu dependo de Deus. Eu não dependo de mim mesmo. Quando eu digo isso, é evidente que Deus não fará as coisas que eu e você devemos fazer. Por exemplo, Deus não irá se arrepender dos seus pecados, que Ele não tem no nosso lugar. Nós é que devemos fazê-lo, é evidente. Nós é que devemos acordar cedo para irmos trabalhar, somos nós que devemos estudar, e somos nós que devemos fazer todas essas coisas. É claro, é óbvio, é evidente, mas só podemos fazê-las com a graça de Deus, o auxílio de Deus e a força desse provedor divino celestial que é o nosso Deus. E eu também aprendo, meus irmãos, nesse contexto, em quinto lugar, que essa frase, ela nos ensina que devemos ser solidários em nossas orações. Solidários. Jesus disse que a oração deve ser dá-nos o pão nosso e não dá-me. Nós devemos ser mais altruístas e solidários em nossas orações e menos individualistas e menos egoístas. Jesus ensina os discípulos a pedirem para a comunidade e não apenas para cada um deles individualmente e particularmente. Em outras palavras, meus irmãos, nós poderíamos resumir o significado da expressão o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dizendo que Deus é o nosso provedor, o nosso sustentador, o nosso doador e o nosso abençoador. Como disse Davi, em um conhecido trecho de um dos seus louvores dirigidos a Deus, em 1 Crônicas 29:14, tudo vem de ti.
tudo vem de ti. E ele complementa dizendo, e da tua própria mão nós te damos ou te devolvemos. Davi diz, tudo vem do Senhor. Em consonância com Tiago no Novo Testamento, toda a dádiva e todo dom perfeito vem do alto, todas as boas coisas são provenientes de Deus, tem a sua origem em Deus, tem a sua fonte e origem em Deus. Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos, Ele é o nosso divino provedor. Deus, meus irmãos, é o nosso provedor. É Ele quem nos dá o fôlego de vida, o ar que respiramos, o mundo em que vivemos, a saúde, a inteligência, a força para trabalharmos e podermos pagar as nossas contas e todas as demais coisas necessárias à nossa sobrevivência e também para a manutenção da nossa vida. Tudo vem de Deus. Ele é o nosso provedor. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é provedor. Ele é provedor. Isso nos faz encaminharmos aqui para uma sexta lição, que também aprendemos nesse texto. E a lição é a seguinte: a oração do Pai Nosso também nos ensina, em sexto lugar, que Deus é perdoador. Ele não apenas é provedor, Ele é perdoador. Mateus, no capítulo 6, versículo 12, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão dos pecados, meus irmãos, é o ato soberano e gracioso de Deus, por meio do qual Ele, Deus, decide não levar em consideração o pecado praticado contra Ele, assim como Ele decide cancelar as penalidades que tais atos pecaminosos mereciam. E esse perdão, ele baseia-se na graça, na misericórdia e na compaixão de Deus pelo pecador arrependido, e também se baseia nos méritos de Cristo e jamais nos méritos do próprio pecador. Aliás, o pecador não tem mérito algum, mérito nenhum de nada e sobre nada. Portanto, perdoar uma dívida significa cancelá-la, significa não exigir do devedor que tenha que pagá-la. Perdoar significa absorver o prejuízo, no caso, claro, do credor. Significa que o devedor se livra do ônus de ter que pagar o que ele devia ao credor. E a Bíblia, meus irmãos, ela felizmente nos apresenta diversos versículos acerca do maravilhoso perdão divino. Graças a Deus, a Bíblia nos apresenta vários versículos muito contundentes, muito expressivos, muito claros acerca do perdão divino. Obviamente, como nós não temos tempo aqui para discorrer sobre todos eles, eu destaquei apenas 3 textos, os 3 do Antigo Testamento, já que temos um texto aqui do Novo, que é da própria oração do Pai Nosso, mas eu destaquei 3 importantes passagens bíblicas veterotestamentárias que nos ensinam lições preciosas acerca do perdão divino. Em primeiro lugar, o salmista, ele compara, por exemplo, o perdão divino. Sempre essa ideia do perdão, ela é expressa, o perdão de Deus, expressa por meio de metáforas, por meio de comparações belíssimas, como nós vamos ver agora. Então o salmista, em primeiro lugar, ele compara o perdão divino à distância que há entre o Oriente e o Ocidente. Ele afirma o seguinte no Salmo 103, versículo 12: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Quando Ele nos perdoa, Ele lança as nossas transgressões, Ele nos perdoa e lança os nossos pecados para lá longe, assim como está distante o Oriente do Ocidente. Olha que coisa linda, é o perdão de Deus, na descrição poética e metafórica do salmista. Em segundo lugar, Deus, por intermédio do profeta Isaías, ele descreve o seu perdão, o perdão de Deus sobre Israel, como ato de apagar as transgressões e também como o esquecimento dos pecados, são termos que ele usa. Veja só, em Isaías 43, 25, Deus diz o seguinte a Israel através do seu profeta, abre aspas, eu mesmo, diz Deus,
sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É como se Deus dissesse, eu escolhi, eu decidi ter um esquecimento temporário, uma amnésia, vamos assim dizer, né? Eu não vou levar em consideração os teus pecados, porque quando Deus perdoa, Ele perdoa para valer. Deus não age como nós, humanos, muitas vezes falamos, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas fico com aquilo matutando na minha cabeça 24 horas por dia e tudo. Ah, você vai ver, você me paga por tudo aquilo que você fez. Eu perdoo, mas não esqueço. Não, o texto bíblico diz, dos teus pecados eu, Deus, não me lembro. Olha que coisa interessante. Enquanto Deus decide não se lembrar dos nossos pecados que cometemos contra Ele, nós fazemos questão de trazer à nossa memória sempre os pecados que os outros praticaram contra nós. Somos filhos, muitas vezes, pouco parecidos com o nosso Pai Celestial. Ou não? O terceiro texto que eu quero evocar aqui é o texto de Miqueias. O profeta Miqueias, ele compara o perdão dos pecados, meus irmãos, de Israel, ao afundamento dos pecados no mar, ao lançamento e ao posterior afundamento, como se fosse uma âncora, uma pedra pesada no fundo do mar. Em Miqueias 7,19, o profeta declara que Deus, olha que texto lindo, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe o que é isso? Isso é perdão. Deus nos perdoa. Essa é a linguagem das Escrituras. Porém, meus irmãos, nós também devemos nos lembrar de que Mateus 6,12 não diz apenas perdoa-nos as nossas dívidas, tem um complemento. O versículo 12 de Mateus 6 tem um complemento, e no complemento ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, Pai, me perdoe assim como eu também perdoei. Não basta, meus irmãos, pedirmos perdão para Deus. Nós também temos que aprender a perdoar o nosso próximo. E nós devemos perdoar o nosso próximo por pelo menos 7 boas razões. 7 bons motivos que você terá nessa manhã para perdoar ao seu irmão em Cristo, a uma ou outra pessoa qualquer. Vamos ver pelo menos 7 boas razões, brevemente. Primeira razão, nós devemos perdoar porque Deus nos deu essa ordem. É uma ordem bíblica. Deus não está dizendo para nós, se você sentir que deve perdoar, perdoe. Se você achar que deve perdoar, perdoe. Se você acordar bem-humorado, perdoe. Se você tiver com um bom salário, perdoe. Se for um pecado mais simples, menos grave que cometeram contra você, perdoe. Ele não especifica, é uma ordem de Deus que perdoemos aqueles que nos ofenderam, assim como o próprio Deus nos perdoa graciosamente em Cristo. Segundo lugar, nós devemos perdoar porque queremos seguir o exemplo que Cristo nos deixou. Não é isso? Mesmo na cruz, nos momentos finais ali, na cruz, Jesus ora pelos seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu devo perdoar por quê? Porque eu quero me parecer com Jesus. Eu quero imitar a Jesus, porque Jesus é o meu modelo, e eu quero copiar esse modelo bendito, esse modelo santo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos perdoar, porque não podemos ser perdoados por Deus, a não ser que perdoemos o nosso próximo. Como esperamos ser perdoados por Deus? Se mantemos profundo rancor, profunda mágoa, profunda desavença e aspiramos por uma vingança carnal, ímpia para com o nosso próximo, como podemos ainda depois disso ter a cara de pau de exigir o perdão de Deus? Se queremos o perdão dele, devemos liberar perdão também. Nós somos muitas vezes muito convenientemente, né? Nós agimos de forma muito conveniente nas nossas relações. Muitas vezes agimos como Jonas, não é isso? Nós queremos perdão de Deus para nós e para o nosso povo de Israel, mas para os ninivitas que são inimigos, nós queremos que Deus os fulmine, que Deus os mate. Nós queremos que Deus nos dê uma misericórdia muito seletiva,
Um perdão muito seletivo. Senhor, perdoe apenas eu, minha patota, meu clubinho, minha igreja, minha família, apenas eu e a minha turma, mas os outros, que o Senhor desça fogo do céu e fulmine. Meus irmãos, essa não é a atitude de um cristão. Não é. Isso nos leva a outro ponto. Em quarto lugar, nós devemos perdoar, porque a pessoa que nos ofendeu, ela precisa da nossa compreensão e do nosso amor. Precisa da nossa compreensão e do nosso amor. Assim como nós, quando pecamos, precisamos do amor de Deus para conosco. Então, por isso devemos perdoar. Em quinto lugar, devemos perdoar porque guardar rancor e tramar vingança, como eu mencionei agora há pouco, não são atitudes cristãs, mas são atitudes ímpias. Ficar magoado quando alguém pisou no seu calo é uma coisa. Agora, alimentar um rancor profundo, né, um ódio, um desejo alucinado de vingança, meus irmãos, não é uma atitude minimamente cristã. Eu fiquei machucado, ok. Magoado, ok. Triste, ok. Somos de carne e osso. É natural termos estas sensações. Agora, alimentar um rancor e um ódio profundos a ponto de desejar o mal da pessoa e a ponto também de não querer nem conviver com ela, aí você já tem que rever os seus conceitos, se de fato você é cristão ou não. Porque essas atitudes são atitudes de pessoas ímpias, não são atitudes de pessoas crentes, regeneradas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Mas, além disso, nós devemos perdoar, em sexto lugar, porque tal gesto nos proporcionará paz. Você vai se sentir bem, você vai se sentir com a consciência tranquila, diante de Deus, diante dos homens, você estará bem, te fará bem. Em sétimo e último lugar, nós devemos perdoar porque Deus será glorificado através desse ato. Paulo não nos diz, em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ao perdoar aqueles que te ofenderam, você estará justamente glorificando a Deus com a sua atitude graciosamente proporcionada por Deus, perdoadora. Caminhando quase para o final da nossa reflexão, eu aprendo em sétimo e penúltimo lugar, que a oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é protetor. Deus é protetor. Mateus no capítulo 6 e versículo 13, parte A diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós temos uma palavrinha grega, que é a palavra peirasmos, que é traduzida como tentação, na versão que nós lemos, mas que ela possui dois sentidos básicos em grego, a palavra grega peirasmos. Por um lado, peirasmos pode indicar simplesmente um teste difícil, ou uma prova, e não uma tentação que pode conduzir alguém à prática do pecado. Já por outro lado, esse mesmo termo ele pode envolver a noção de incitação ao pecado. E no presente versículo que nós estamos lendo, o segundo significado de peirasmos, isto é, o de tentação, ele parece ser o mais apropriado, o mais condizente com esse contexto que estamos trabalhando. Sendo esse o caso, meus irmãos, então a tentação, ela pode ser definida como o ato de induzir a pecar, ou a condição de ser levado a pecar. E, portanto, Jesus está ensinando os seus discípulos a pedirem o seguinte ao Pai: Pai, não permita que estejamos na condição de sermos levados a pecar, ou cairmos numa determinada provação. E esse pedido, meus irmãos, ele recebe o seguinte complemento muito interessante: mas livra-nos do mal. Esse trecho da oração do Pai Nosso, mas livra-nos do mal, que aparece muito em para-choques de carros e caminhões, por aí, vira e mexe, vez por outra, nós vemos isso aí, andando pelas ruas da cidade. Então, esse trecho, ele é interessante porque ele vincula o termo tentação ao termo mal. Mas o que eu quero dizer com isso? Bem, muitos estudiosos, eles têm debatido acerca do significado exato da palavra mal.
poneros neste versículo, a palavra grega poneros nesse texto de Mateus 6 da oração do Pai Nosso. Afinal de contas, a palavra mal aqui, em primeiro lugar, é uma referência ao mal geral. Segundo, é sinônimo de tentação. Ou terceiro, é uma referência ao diabo, ao maligno. Porque poneros pode ser traduzido como maligno, como uma referência ao diabo ou a Satanás. Sendo este o caso, Satanás então estaria, como eu penso que está, presente na oração do Pai Nosso. Eu descarto de imediato essa primeira interpretação que eu mencionei, porque eu acho que ela não faz o menor sentido dentro do contexto da passagem que lemos. Eu acho que a segunda interpretação, que mal seja talvez sinônimo de tentação como possível, talvez seja uma interpretação razoavelmente possível, mas na verdade, como eu já adiantei, eu sou favorável à terceira interpretação. Eu entendo que o termo grego poneros, mal, em Mateus 6,13, ele deve ser entendido nesse versículo como uma referência ao maligno, isto é, ao próprio diabo. E eu defendo essa premissa, essa perspectiva, meus irmãos, com base em pelo menos 3 importantes argumentos. Em primeiro lugar, o argumento linguístico. O termo grego poneros, ele pode ser traduzido como maligno, ou seja, uma referência ao diabo, a Satanás. Segundo, o argumento da lógica. Eu entendo que não faria o menor sentido Jesus ensinar os seus discípulos a pedir, ou a pedirem ao Pai, que os livrasse de todos os males presentes no mundo, o mal geral. Em um mundo caído como o nosso, mais cedo ou mais tarde, nós vamos experimentar alguns tipos de males. Não é o que Jesus disse aos seus discípulos? No mundo tereis aflições. Aflições são males. Então, imaginar que mal nesse texto signifique Deus nos livre de todas as coisas ruins que possam me acontecer, não me parece ser um pedido razoável. Você está pedindo para nunca ter nenhum tipo de mal na vida. Ora, a única maneira de não ter mais nenhum tipo de mal nesse mundo é você morrer. Aí você não vai ter mais que pagar contas, não vai ter mais dor de dente, dor de cabeça, problemas com vizinhos, com patrão, com empregado, com o trânsito, com aflições. É só morrer, que aí Deus te livra de todos os males nesse mundo. Eu acho que ninguém quer esse tipo de livramento de Deus. Não sei porquê, né? Mas o terceiro argumento é o argumento contextual. Jesus, prestem bem atenção nisso, como é interessante. Jesus, 2 capítulos antes, estamos em Mateus 6, não é isso? 2 capítulos antes, em Mateus 4, versículos 1 a 11, Jesus fora tentado pelo próprio diabo no deserto. Lembram-se da passagem? Agora então, 2 capítulos depois daquele episódio, Jesus ensina os seus discípulos a orarem assim, parafraseando: Pai, assim como o Senhor livrou o seu filho Jesus de cair na tentação do diabo no deserto, nos ajude também a não cairmos na tentação do maligno. Por isso que ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do diabo, como o Senhor livrou o teu filho Jesus lá no deserto. A meu ver, é mais lógico, mais coerente com o contexto, esse tipo de interpretação. Então, a meu ver, esses 3 argumentos são bastante convincentes e, portanto, se eu estiver correto na minha hipótese, como mencionei, a expressão mas livra-nos do mal deve ser interpretada como mas livra-nos do maligno, isto é, livra-nos do diabo, livra-nos de Satanás, como tu, ó Pai, destes livramento ao teu Filho Jesus, em Mateus no capítulo 4, versículos 1 a 11. Aliás, essa percepção que eu tenho do texto não é só minha. Várias traduções da Bíblia defendem algo similar, sem necessariamente fazer o mesmo raciocínio, os mesmos argumentos que eu dei, mas eles defendem, essas traduções defendem, perspectivas idênticas à que eu estou trazendo. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traz essa leitura, a tradução ecumênica da Bíblia, a NVI traz isso em nota, a Bíblia na linguagem de hoje também traz essa informação em nota, e a NVT, a nova versão transformadora, também traz essa informação em nota, dizendo que mal aqui na oração do Pai Nosso pode ser uma referência ao maligno, isto é, ao diabo. Bom, seja como for, Jesus orienta os seus discípulos a orarem ao Pai para que o Pai os livre de caírem em tentações ou provações,
e também para que o Pai os livre das garras do diabo. Por isso, o Pai é retratado como um protetor. Ele protege os seus discípulos de caírem em tentações ou provações, e também os protege de caírem nas garras e artimanhas e ciladas do diabo. A oração do Pai Nosso, portanto, meus irmãos, nos ensina que Deus é protetor. E isso nos conduz finalmente ao oitavo e último ponto, a última lição sobre a oração do Pai Nosso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Em oitavo e último lugar, a oração do Pai Nosso também nos ensina que Deus é glorioso. Deus é glorioso. Mateus capítulo 6, versículo 13, parte B, diz: porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Ao que tudo indica, esse finalzinho da oração do Pai Nosso, que é uma doxologia, ou seja, uma declaração de louvor a Deus, ao que tudo indica, esse finalzinho de Mateus foi acrescentado ao final da oração do Pai Nosso por copistas antigos com propósitos litúrgicos, com finalidades litúrgicas ou culticas dentro de um contexto da igreja cristã. Alguns dos principais manuscritos gregos dos primeiros séculos da era cristã, eles não trazem essa expressão, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, nos seus textos. E é por isso, por exemplo, que traduções da Bíblia como a Ara, Almeida Revista Atualizada, trazem essa expressão toda em itálico. E traduções como a Bíblia de Jerusalém simplesmente omitem esse trecho inteiro do texto. Não aparece na Bíblia de Jerusalém, por exemplo. E nós? Talvez você esteja se perguntando, como que nós devemos lidar com essa situação, pastor? E agora? Bem, por um lado nós devemos admitir que esse final da oração do Pai Nosso, de fato, realmente está ausente em alguns dos principais manuscritos gregos dos primeiros séculos da era cristã. Isso é fato, né? Não devemos ignorar esse fato. Mas, por outro lado, devemos admitir também que documentos antigos, como o Didaquê, que data da meados ali do segundo século da nossa era, eles trazem esse finalzinho de Mateus 6,13 da seguinte forma: porque teu é o poder e a glória para sempre. Então percebam que esse documento, o Didaquê, ele omite apenas o início de Mateus 6,13, que diz, o reino isso não aparece nele, mas o complemento que aparece em Mateus 6,13 nas nossas Bíblias, em muitas delas, aparece ali no Didaquê. Bom, como essa ideia de que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus é uma noção que está presente ao longo de toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, então o finalzinho de Mateus 6,13, apesar de estar ausente em diversos manuscritos gregos importantes, ele está em completa harmonia com o ensino da Bíblia, e por isso eu particularmente não vejo maiores problemas quanto à presença dessa expressão no texto bíblico, no finalzinho de Mateus, na oração do Pai Nosso. De qualquer modo, meus irmãos, o reino, o poder e a glória pertencem de fato ao nosso Deus. Amém? A Bíblia ensina claramente sobre o reino de Deus, sobre todas as coisas. Ela ensina claramente sobre o poder de Deus sobre todas as coisas. E também ensina claramente sobre a glória que pertence somente a Deus e a ninguém mais. Por isso, glória a Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus é glorioso. E nós o louvamos por isso. Amém? Eu gostaria de concluir a nossa reflexão dessa manhã, dizendo que nós aprendemos hoje 8 importantíssimas e relevantes lições sobre Deus na oração do Pai Nosso. Nós aprendemos que a oração do Pai Nosso nos ensina, primeiro, que Deus é Pai, segundo, que Deus é Santo, terceiro, que Ele é Rei, quarto, que Ele possui vontade, quinto, que Ele é provedor, sexto, que Ele é perdoador, sétimo, que Deus é protetor, e em oitavo e último lugar aprendemos que Deus é um Deus absolutamente glorioso. E que Ele abençoe a minha e a sua vida graciosamente, bondosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar?
Graças a Deus. Que essas importantíssimas lições sobre a oração do Pai Nosso não estejam presentes apenas na nossa memória, não apenas nos nossos esboços, nos nossos estudos, mas que Deus nos ajude, enquanto discípulos de Jesus. Não se esqueçam de que esta oração importante da Bíblia foi ensinada aos discípulos de Jesus, quando eles pediram ao próprio Cristo: ensina-nos a orar. E nós aprendemos com esta oração que Deus deve ter primazia na nossa vida, porque as primeiras petições dizem respeito a Deus, e apenas as últimas dizem respeito ao homem e às necessidades humanas. Que Deus tenha primazia em tudo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar a esse Deus que é o nosso Pai Celestial? Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem, por esta reflexão nesta manhã. Quero te agradecer por poder estar aqui com os meus irmãos, por ter vida no teu Filho Jesus, por poder estar juntamente com os meus irmãos nessa comunidade. Te agradeço pela minha esposa, pela minha família espiritual, Senhor, os meus irmãos e irmãs em Cristo, pela possibilidade que tenho de te servir nessa igreja com os meus irmãos e de compartilhar com eles a sua palavra. Te agradeço porque, como Davi disse naquele contexto que nós mencionamos agora há pouco, tudo vem de ti. A nossa vida é obra das tuas mãos. A nossa existência é obra das tuas mãos. O ar que respiramos vem do Senhor. Todas as coisas boas que temos, que tivemos no passado e que ainda teremos no futuro, absolutamente todas as coisas são dádivas suas, são obras graciosas e maravilhosas do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós reconhecemos e admitimos o seu senhorio. Nós queremos nos submeter à sua vontade. Ajude-nos a sermos melhores súditos do seu reino, para que possamos servi-lo da melhor maneira possível. Fique conosco, Pai. Abençoe a nossa vida. E agora que nós vamos participar desse momento importante da ceia do Senhor, que o Senhor continue presente em nossas vidas, agindo no nosso ser, perdoando-nos, mas ajudando-nos também a perdoarmos aqueles que de alguma forma nos têm ofendido. E que tudo isso, Senhor, seja para a sua glória. Obrigado por tudo. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.